Boa noite, boa noite. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2022, sexta-feira, vamos, nesse horário, fazer o estudo desta obra de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz, Nosso Lar. Mas antes de iniciarmos o nosso estudo da obra Nosso Lar, vamos fazer a nossa prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de, estando reunidos aqui online, com esses nossos irmãos, podermos, Senhor, com muita dedicação, com muito carinho, estudar essa doutrina, buscando o nosso melhoramento pessoal, buscando a cada dia, Senhor, compreender as suas leis e os seus desígnios. Te pedimos, Pai, como sempre o fazemos, a tua caridade, o teu amor, a tua proteção, para aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, que se encontram desalentados, violentados e perdidos, que nesse momento estão em sofrimento profundo, Senhor. Que o Senhor envie seus anjos guardiães para proteger, amparar e sustentar esses nossos irmãos. E assim, Senhor, também pedimos a tua proteção para cada um de nós, e que nós possamos, continuarmos firmes, seguindo a nossa caminhada, mas também te pedimos ombros fortes, porque são necessários para que possamos realizar a nossa tarefa. E assim, Senhor, sentindo o teu amor a nos envolver, te pedimos com muito carinho que nos permita iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando o capítulo 19 do livro Nosso Lar. E o capítulo 19 tem o título de A Jovem Desencarnada. Essa jovem desencarnada chama-se Heloísa e é neta da Dona Laura, mãe do Lísias, que é o visitador da saúde, aquele companheiro que tem ajudado muito André Luiz. E o André Luiz está hospedado na casa dele, né? Então, nós vamos iniciar aqui o nosso estudo de hoje, fazendo a leitura do trecho, correspondente aqui ao nosso estudo de hoje. Hoje é dia 25, né? 20, eu estou meio perdida aqui no calendário. Hoje é dia 25 de fevereiro de 2022. Eu botei a data aqui, nossa, a data errada. Engraçado isso, né? Estou meio perdido no calendário. Então, deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. Então, deixa eu começar a leitura. Eu tinha colocado, uma data totalmente errada aqui. E eu vou numerando o meu livro para não ficar perdida. Então, vamos lá. O parágrafo inicia assim. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas, porque a avó tinha dito a ela que o noivo logo estaria contraindo novas núpcias, o noivo que ela havia deixado aqui, né? Então ela ficou abaladíssima, afinal de contas, ela e o noivo haviam feito milhões de juras de amor, e aí ela contraiu tuberculose, desencarnou e guarda também muito remorso, né? Porque ela contaminou também a mãe. E a avó dela, Dona Laura, disse, em breve a sua mãe também vai desencarnar. Mas ela estava se sentindo muito sozinha. E a avó disse, não, você não tem que ficar triste, tudo bem, você estava noiva, ia casar, isso não vai poder mais acontecer, mas não é razão para você ficar nessa prostração. Você tem muitos amigos aqui que vão te tratar sempre com muito carinho e logo, logo sua mãe estará com você. E isso também deixou ela um pouco abalada, porque ela se sentiu culpada. Mas também a avó avisou a ela, olha, cuidado para você não ficar fazendo uma pressão sobre o seu noivo. Porque ela diz aqui que não é uma coisa boa, que de repente ela,
por tentar influenciá-lo, o leve a cometer suicídio. Porque aí eles não vão ficar juntos mesmo. Tanto que a avó falou antes, vamos admitir que o seu noivo viesse para cá por ter forçado a lei. O que é forçar a lei? É procurar morte, suicídio, para estar junto com a noiva. Não seria mais duro o sofrimento? Você não pagaria caro por isso? Você seria responsável por ter levado seu noivo a se suicidar, né? E ele também seria responsável. Então vocês não ficariam juntos. Aí ela diz, não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal, para que te equilibres aqui. E se amas de fato o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Então ela está dizendo isso para ele, para a neta, né? Não tenta forçar nada, porque você vai ser responsabilizada de uma forma muito dura. Ele também. Então, deixa a coisa caminhar. Você, no futuro, poderá ajudá-lo. E aí ela continua aqui. Aí André Luiz é que vai dizer, porque a jovem começou a chorar, né, a Heloísa. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la, quer dizer, afastar a crise de lágrimas. De onde vem você, Heloísa? Perguntou. E aí ele tentou trocar ali uma conversa com ela, né? A mãe de Lísias, Dona Laura, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se, quer dizer, de ver a jovem conversar, né? Após longos instantes, em que enxugava os olhos lacrimosos, a moça respondeu, do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz, desencarnou há poucos dias, está com seus parentes e não conheceu tempestades da grande viagem. Então ele disse para ela, tipo assim, não chora não, minha filha, você não sabe qual foi a minha dificuldade. Você desencarnou há pouco tempo, já está aqui com a sua família e não enfrentou tempestades, dificuldades nessa grande viagem, desde o momento que desencarnou até agora. Ao contrário dele, né, que ficou 8 anos enfrentando as tempestades. Eu vou partilhar aqui o ecrã para a gente acompanhar, né? Então ele está querendo dizer para ela, minha filha, você é sortuda, porque você não é capaz de saber, de imaginar a dor que eu enfrentei. Então tá aí, capítulo 19, a jovem desencarnada. Vamos ver aí. Agora, a famosa pergunta, né? Analisando, a que tempestades André se refere? Quando ele diz aqui, você não conheceu tempestades na grande viagem. Aos tormentos que ele mesmo vivenciou nas regiões umbralinas. Aqueles 8 anos, né, que ele sofreu, e que estão muito bem retratados no capítulo 1 desse livro, que eu tirei o trecho aqui, está aqui para a gente ler, vocês não precisam voltar lá no capítulo 1, não. Eu tirei e trouxe para cá para a gente ler essas tempestades que ele disse que ela não enfrentou, mas que ele, André Luiz, enfrentou. Está aqui, ó, isso consta do livro nosso lá no capítulo 1. Aí ele vai colocar, nós colocamos aqui, essa tempestade que ele narrou. Estava convicto, assim disse André Luiz no primeiro capítulo, de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo, e, no entanto, meus pulmões
respiravam a longos haustos. Então, aí, ó, estava convicto, ele tinha certeza de não estar mais vivo, de estar morto, né? Naquele momento, ele estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. E, no entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Desde quando me tornaram joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Então, tudo isso é que ele estava sentindo naquele momento, naquelas regiões umbralinas. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível senhoreando-me, quer dizer, cercando-me. Muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, quer dizer, a voz alta, forte, lamentos mais comovedores que os meus respondiam meus clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Essas são um trecho, né, da descrição das tempestades que ele disse que atravessou durante aqueles 8 anos e que ela se considerasse feliz, porque ela não enfrentou isso que ele enfrentou, não é? Vamos continuar aqui lendo no livro Nosso Lar. Ela pareceu reanimar-se, a Heloísa, falando mais calma. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose. Não obstante, quer dizer, apesar dos tratamentos, a mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Essa mágoa misturada com remorso, né? A minha mãe, transmitido à minha mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável, indescritível. Então ela está dizendo, o noivo sofreu muito ao vê-la padecendo daquela doença terrível que naquela época, por volta de 1930, 1940, tuberculose era atestado logo de morte. Poucos eram aqueles que se curavam, né? Ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior, né? De que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas enfrentando situações verdadeiramente cruéis, comparadas às nossas experiências, né? Então, ela vai colocar aqui inúmeras pessoas que estão sofrendo no mundo, enfrentando as suas dificuldades. Então, aí é outra pergunta que a gente vai fazer em cima do que disse a dona Laura. Por quê? Na Terra, temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Porque a nossa dor dói na gente. Por isso é que muitas vezes a gente acha que a nossa dor é maior. Porque a nossa dor dói na gente, enquanto a dor dos outros não nos atinge. A gente até fica triste quando a gente vê alguém sofrendo. Mas ela não está batendo diretamente no meu coração. No entanto, através do olhar piedoso, podemos nos envolver irmanamente e vislumbrar ao nosso redor sofrimentos muito maiores que os nossos, nos colocando no lugar dos outros, prestando-lhes nossa solidariedade e a caridade. Dessa forma, diminuímos a importância de nossas próprias desventuras. Nós temos aqui, né, o exemplo do que está acontecendo aqui em Petrópolis. Realmente, e eu louvo a Deus, dessa dor que eles estão passando não está doendo em mim. Como eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, também estamos louvando o Senhor por isso.
Mas, através do que nós estamos vendo, do testemunho das pessoas que estão vivenciando aquela dor, essa dor nos toca, né? Nos deixa o coração dolorido. E isso nos leva a nos envolver irmanamente, a ter empatia e observar que há sofrimentos ao nosso redor muito maiores que os nossos. Então, se a gente se colocar no lugar do outro, a gente vai perceber que, graças a Deus, a dor dele não é a minha. E que eu devo, né, buscar ser solidária e auxiliar esse irmão em sofrimento. Dessa forma, nós diminuímos a importância da nossa dor, porque nós percebemos que há uma dor maior. Uma das coisas que mais me doeu, né, foram muitas as cenas que me doeram, né, foram algumas mães que sobreviveram à tragédia e os seus filhos ficaram lá, naquele local onde elas moravam. Ver o depoimento dessas mães, ver o depoimento desses pais que perderam os filhos, perderam a esposa, e eles dizem estar sozinhos, foi uma coisa terrível, que me deixou assim muito, sabe, sacudida, muito abalada. Ver aquele pai do Gabriel correndo aquele rio todos os dias para tentar achar o seu filho. E graças a Deus, na terça-feira, parece que foi na parte da tarde, os bombeiros encontraram o filho dele. E ele agora pode viver o luto dele, chorar pelo filho dele, enterrar o corpo do filho dele e, de certa forma, fechar essa situação. A saudade do filho dele nunca vai passar, mas essa dor será aliviada. Então, quando a gente vê tudo aquilo e outras coisas, meu Deus, como isso nos dói. E como a gente confirma essa verdade. A minha dor, o meu sofrimento, é um nada perante essas dores terríveis. Hoje também, vendo a televisão, eu vi uma mãe, uma filha se despedindo do pai lá na Ucrânia, porque todos os homens na Ucrânia, dos 18 aos 60 anos, foram obrigados pelo governo a se alistar para ir à guerra. E vendo uma criança agarrada ao pai, que talvez ela não veja mais, ele subindo no ônibus para ir, né, cumprir o serviço militar compulsório. E, de repente, ontem esse homem não tinha essa história. E hoje ele amanheceu com essa determinação de ser obrigado a ir à guerra. E aquela criança agarrada ao pai, chorando, porque ela tem medo que o pai dela morra durante a batalha. Gente, que coisa terrível. Aquelas pessoas que antes de ontem, estavam felizes nos seus lares, hoje sendo obrigadas a abandonar suas casas e correr pelas ruas. Tem um brasileiro, jogador de futebol, que no ano passado ele se naturalizou ucraniano, ele brasileiro foi jogar lá na Ucrânia e disseram a ele que se ele se naturalizasse ucraniano, ele teria a chance de jogar até na seleção da Ucrânia. O que ele fez? Se naturalizou. Agora, esse rapaz terá que ele será obrigado a entrar no exército ucraniano e ir para a guerra. Um jovem de 20 anos que foi para a Ucrânia 2 anos atrás só para jogar futebol. Agora vai ter que deixar de jogar futebol e vai ter que se alistar na guerra, ir para a guerra. A família dele aqui do Brasil, do Nordeste, está desesperada. Ele está desesperado. E se ele fugir e não se alistar e for preso, ele será considerado traidor e pode ser fuzilado por desertar. Porque ele se naturalizou esperando ter a oportunidade de jogar numa seleção. Como ele achava que não tinha e não ia ter oportunidade de jogar na seleção brasileira, ele queria jogar na Copa, ele se naturalizou ucraniano. Olha o desespero dele, da esposa dele, dos filhos dele, dos pais deles que moram aqui no Nordeste. Vai ter que ir para a guerra. Então são coisas que deixam a gente, meu Deus, né? É claro que a dor mais contundente que a nossa,
E nós temos que prestar nossa solidariedade a esses irmãos. Um outro aspecto essencial para se amenizar a dimensão da própria dor é encarar todos os acontecimentos da vida terrena sob o ponto de vista da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, né? Ao compreender que esse momento que nós vivemos aqui na Terra encarnados é uma passagem física transitória e necessária ao aprimoramento espiritual, nós conseguimos aceitar com maior resignação a bênção dos sofrimentos, que nos faz crescer como espíritos que somos. Então, é a gente entender que nós somos espíritos transitoriamente, temporariamente habitando um corpo de carne. E tudo isso que a gente está vivenciando hoje é um aprendizado, é uma experiência para o nosso aprimoramento espiritual. É lógico que essa visão, isso leva um tempo, não é? Não vai acontecer de um dia para o outro. Mas se nós começarmos, a partir de agora, a nos vermos como espíritos que verdadeiramente somos, a gente vai, com o tempo, aceitar com maior resignação a bênção dos sofrimentos e entender que eles nos fazem crescer. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, né? Se vocês puderem pegar aí o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. A piedade, né? Capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 17. O item 17, que tem por título a piedade, começa assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Por quê? Porque a gente precisa ter caridade, né? Ter piedade por esses irmãos que estão em sofrimento. Vamos pular aí umas 8, 9 linhas. Aí diz assim, ó, lá pela 9ª, 10ª linha. A piedade bem sentida é amor. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido, quer dizer, o esquecimento de si mesmo. E esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência. Quer dizer, a piedade bem sentida é amor. E amor é devotamento. Quando eu estou devotada a alguém, né? Eu estou amando. E eu, nesse momento, eu estou esquecendo da minha dor para auxiliar aquele outro, o meu semelhante, que está sofrendo, né? É a virtude por excelência. Aqui, em toda a sua vida, praticou o divino mestre, Messias, e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Vamos pular um parágrafo. O outro parágrafo diz assim: o sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, a beneficência e o amor do próximo, é a piedade. Então, o sentimento mais apropriado a fazer que nós venhamos a progredir, domando em nós mesmos o orgulho e o egoísmo, aquele que dispõe a nossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo,
é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos. Então, quando a gente vê essa dor desses irmãos aí, e a gente chora e sente, isso, né, é a verdadeira piedade. Aí, às vezes, as pessoas dizem assim, eu não gosto de ver isso, eu não gosto de ver essas coisas. Não, mas a gente tem que ver. A gente tem que ver, para que a gente possa sentir. Porque aí a pessoa foge, não, eu vou morar lá no Tibete. Porque lá no Tibete, eu estou sozinha, eu não vou ver a dor do outro e tá tudo bem. Não, eu tenho que ir lá ver. Eu tenho que estar ao lado do meu companheiro para sentir a dor e para poder me sentir motivado a auxiliar. Então é que ele diz aqui, né? A piedade que vos comove, a piedade só vai me comover se eu ver a dor do outro. Até as entranhas, à vista dos sofrimentos de vossos irmãos. Então, essa piedade que me comove até o mais profundo do meu ser, ela acontece porque eu estou à vista, quer dizer, vendo o sofrimento do meu irmão. E é ao ver o sofrimento do meu irmão que isso me impele a lhe estender a mão para socorrê-lo e vos arranca lágrimas de simpatia. Então eu tenho que ir de encontro à dor. Isso não é masoquismo, não. Eu tenho que ir lá ver o meu irmão. Ele está sofrendo. Eu tenho que ir ao encontro dele para perceber a dor dele, me deixar tocar pela dor dele. E aí eu vou estender a mão para esse irmão. E nós juntos vamos chorar. E eu vou buscar consolá-lo. E, se possível, esclarecê-lo, para que ele tenha resignação. Então, esse trecho do Evangelho é belíssimo. É belíssimo, porque tem gente que diz assim, a dor está do lado direito, eu vou pela esquerda, porque eu não quero ver essa dor. Não é? Lembra, agora me veio a lembrança de uma frase do Divaldo, né? Divaldo, jovem, estava na casa dele, quando ele, de repente, vê um espírito cheio de luz se materializar à frente dele. Ele olha para o espírito, né? E o reconhece. Era Jesus Gonçalves. E Jesus vira-se para Divaldo e diz, Divaldo, neste domingo, eu quero que você vá, junto com a caravana dos companheiros da casa espírita que você frequenta, visitar na colônia os rancenianos. Divaldo devia ter uns 20, 30 anos por aí. Uns 20 e poucos, 25 anos. Divaldo olhou para o Jesus e disse assim, meu bom amigo, eu não vou não, porque eu tenho horror e muito medo de pegar essa doença. Então, se me desculpe, eu faço qualquer coisa, mas ir lá eu não vou. Aí Jesus olhou para ele, né, com muita simpatia e disse, meu irmão, ou você vai lá visitar, ou você vai para lá, quer dizer, ficar internado lá como doente. Ele tomou aquele choque ao ouvir aquela resposta de Jesus e disse, pode deixar, querido amigo, domingo eu vou até lá. Entendeu? Então, é preciso que a gente tenha essa empatia, para que a gente possa auxiliar esses irmãos. Isso é viver a verdadeira piedade, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, voltando aqui ao Evangelho, capítulo 2, vamos lá no capítulo 2. Capítulo 2, item 7. Meu reino não é deste mundo. O Evangelho segundo o Espiritismo.
O espiritismo dilata o pensamento e lhe rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante que vivemos na Terra único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo no harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador. É um elo dessa corrente, né? Mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser. Todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Então, tem que haver uma solidariedade entre os seres. Faculta, assim, quer dizer, permite, assim, uma base e uma razão de ser a fraternidade universal. Então, o Espiritismo nos mostra isso. Agora, do Evangelho, capítulo 5, item 13. Vamos lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 13. Capítulo 5, item 13. Bem-aventurados os aflitos. Está aqui. O homem pode suavizar ou aumentar a amargura de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Então, da forma como eu encaro a minha vida aqui no planeta Terra, eu posso, tornar essa vida mais suave ou amarga. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Quem quiser depois aprofundar isso, veja a questão 998 de O Livro dos Espíritos, tá? Eu vou até pegar aqui. 998, O Livro dos Espíritos. Deixa eu pegar aqui. 998, O Livro dos Espíritos. A pergunta que Kardec faz aos espíritos. Na parte 4ª, capítulo 2, da Penas e Gozos Futuros. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Os amigos espirituais respondem: a expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e, na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, continuando aqui com o nosso evangelho. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha num golpe de vista a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. Quer dizer, logo vai passar. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. E longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo. Então, para aquele que considera a vida do ponto de vista espiritual, pouca importância tem as coisas desse mundo. Então, o Evangelho vem nos esclarecer, sobre essas questões. Então, nós temos aí o nosso livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos voltar aqui agora ao livro do nosso lar? Arnaldo é o noivo da Heloísa. Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. A noiva aqui
está chorando muito por causa, né? Tudo isso dá que pensar, acentuou contrafeita, quer dizer, nervosa, chateada, porque ela está dizendo, né? Poxa, meu noivo ficou inconsolável com a minha morte. Eu tenho que pensar sobre isso. E aí, né, a avó vira-se e diz: e acreditas sinceramente nessa impressão, minha filha? Perguntou a matrona, quer dizer, a avó, com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo, diz a avó. Ela já tinha observado o noivo depois que ela morreu, enquanto ela estava doente, diversas vezes no curso da tua enfermidade. Quer dizer, enquanto a menina estava doente, a avó ficava observando o comportamento do noivo sofrido, né? Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos, quer dizer, o corpo doente, enquanto ela estava ali na cama sofrendo, a avó via e percebia que ele estava sofrendo, estava comovido. Mas aí a avó diz assim, ó, mas ele não está preparado para compreender o sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Quer dizer, ele vai se consolar com a sua partida muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Aí é do nosso querido irmão Paulo de Tarso, né? Com a sua noiva, porque depois que ela morreu, ele se manteve solteiro até o fim da vida, amando aquela mulher, não é? Que ele era um amor extraordinário e ele não entregou o coração a outra. Então, isso é um amor, um grande amor. Não é o caso do noivo da Heloísa, do Arnaldo, né? Aí ela diz aqui, conserva, portanto, o teu otimismo. Poderás auxiliá-lo sem dúvida, muitas vezes. Mas no que concerne, quer dizer, no que se refere à união conjugal, quando puderes excursionar as esferas do planeta, quer dizer, um dia, quando você puder voltar ao planeta para visitar os que lá estão, em nossa companhia, quer dizer, da companhia da avó, já o encontrarás casado com outra. Aí já pensou? Essa avó deu essa notícia? O dia que você se recuperar e puder voltar para visitar sua família e visitar o seu noivo, você já o encontrará casado com outra. Meu Deus do céu! Olha que notícia dessa avó para ela, né? Chocante! E aí, nós vamos encontrar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 7, essa frase de Paulo: tudo sofre. O amor tudo sofre. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Gente, esse texto aqui parece que foi escrito hoje de manhã, porque o que a gente lê de casos de tragédias que o pessoal chama de crimes passionais, e tudo em nome do amor. Ela me largou, eu não admito que ela me largue, ele me abandonou, eu não admito que ele me abandone. É isso aí. É quando foi escrito esse texto, na década de 40, hoje também. O noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Homicídios são perpetrados publicamente, inclusive na frente dos próprios filhos. As pessoas se matam. Suicídios sulcam de pronto e desolação a rota de lares esperançosos. É aquela coisa, o marido não admite que a mulher o abandone. Mata a mulher na frente dos filhos, depois se suicida. Deixa os filhos órfãos e traumatizados. A mulher também. Envenena o marido, mata o marido na frente dos filhos, depois se suicida e deixa os filhos órfãos, traumatizados e abandonados. Furto, contenda, injúria e perversidade aparecem todos os dias.
invocando a inspiração do sentimento sublime. Foi por amor, é o que as pessoas dizem, né? Mulheres indefesas, homens dignos, jovens promissores e infelizes crianças em toda parte sofrem abandono e aflição sob a legenda celeste, o amor. Entretanto, só o egoísmo, traduzindo o apego da alma ao bem próprio, é que patrocina os golpes da delinquência, os enganos da posse, os erros da impulsividade e os desacertos da pressa. Apenas o egoísmo gera ciúme e despeito, vingança e discórdia, acusação e cegueira. O amor, longe disso, sabe rejubilar-se com a alegria dos corações amados, esposando-lhes as lições e as dificuldades, as dores e os compromissos. Porque se a pessoa realmente ama a outra, se a outra não quer mais viver ao seu lado, deixe-a livre para ser feliz. Não queira algemá-la a você. Se você a ama de verdade, deixe-a partir e buscar a sua felicidade. Continue amando-a, mas não queira que ela fique presa a você contra a vontade dela. Isso é tortura. Não, o amor não se atropela, nem se desbanda. Abraça do sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama a razão da própria felicidade. Por esse motivo, no amor verdadeiro, não há sinal de qualquer precipitação, convidando à imoderação ou à loucura. O apóstolo Paulo afirmou divinamente inspirado: o amor tudo sofre. E de nossa parte acrescentaremos: o amor genuíno jamais se desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Emmanuel. Lindíssimo esse texto, está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 32, de Francisco Cândido Xavier, psicografia, né? Eu acho que esse é um texto que nós devíamos pegar, publicar nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, sabe? Publicar e toda semana republicar. Porque o que nós vivenciamos hoje, minha gente, em pleno 2022, quando esse livro, Palavras de Vida Eterna, foi publicado lá na década de 40 ou 50, sobre essa desgraça que é crimes cometidos em nome, entre aspas, do amor, é atualíssimo. Todo dia a gente fica sabendo de uma notícia dessa. Crianças levadas à orfandade, quanto aquele que patrocina a desgraça não decide também matar até os próprios filhos. Porque é aquela coisa, né? Eu quero que minha mulher volte para viver comigo. Ela não quer? Ah, é? Ela não quer? Pois eu vou matar meus filhos, vou me matar. É uma vingança. Ela não quer ficar comigo, também não vai ficar com meus filhos. Aí ele se vinga da esposa, matando os filhos. Por quê? Porque ele quer que ela sofra mais ainda. Gente, isso é terrível. Quantos casos a gente vê assim? A mulher se mata, mata os filhos, porque o meu marido não quer ficar comigo, ele só quer ficar com as crianças, não vai ficar com as crianças, não. Eu me mato e mato meus filhos. Entendeu? Porque eu vou deixar meus filhos para ele dar uma madrasta para eles? Não. Não vão viver para felizes para frente, para sempre com meus filhos, não. Eu vou, mas levo meus filhos. Gente, isso é de uma estupidez. Isso é de um ato de infelicidade, de crueldade tão terrível, ceifando a vida dos seus próprios filhos. Nem um animal da floresta faz isso. Muito pelo contrário, luta e defende seus filhotes até a morte.
mas o ser humano faz. Por quê? Porque confunde amor com egoísmo. E aí vai junto o orgulho, a vaidade e outras coisas mais. Então, esse texto de Emmanuel, maravilhoso, baseado nesse versículo de Paulo, da carta aos Coríntios, nós deveríamos publicar nas redes sociais. E toda semana republicar. Porque tem muita gente precisando ler esse texto e refletir profundamente sobre o que Emmanuel traz para a gente, interpretando esse versículo de Paulo, e com muita urgência, com muita urgência. Então vamos seguir aqui. Analisando o que seria esse amor iluminado, esse verdadeiro amor iluminado, que é totalmente contrário com aquilo que nós lemos naquele texto de Emmanuel. Evoluindo, o espírito vai depurando os seus sentimentos, até atingir o amor iluminado. O amor elevado que completa o ser em sua plenitude. O amor fiel e liberto, que o liga a tudo e a todos. Esse é o amor iluminado. Totalmente diferente daquilo que nós conversamos há poucos momentos, né? É o amor elevado que completa o ser em sua plenitude. O amor fiel e liberto, que o liga a tudo e a todos. E para a gente encerrar, vamos pegar aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8. Capítulo 11, item 8. Que era amar o próximo como a si mesmo. Instruções dos Espíritos, a lei de amor. Item 8. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, nós estamos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8, amar o próximo como a si mesmo, né? A lei de amor. O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Olha só. O amor, né, é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados. O sentimento são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, os sentimentos que as pessoas têm são diferentes de uma para outra, porque ele está em acordo com a elevação dos instintos que a criatura possui em acordo com o seu grau evolutivo, não é? Então, os sentimentos são os instintos que todos nós temos, elevado à altura do progresso feito. Então, nem todos têm os mesmos sentimentos, no mesmo grau. Em sua origem, quando o homem está começando a sua caminhada, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, intelecto mais desenvolvido, começam os interesses materiais, só tem sensações. Quando instruído intelectualmente, né, e depurado, uma moral mais elevada, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Aquele amor que aceita renunciar. Né? A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento.
Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma, nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Belíssimo, o Evangelho traz essas passagens maravilhosas para todos nós refletirmos sobre elas, né? Então, como é importante para a gente falar sobre o amor, o verdadeiro amor. Então, meus irmãos, nós estamos encerrando aqui essa nossa aula do livro Nosso Lar. Como a gente está precisando falar de amor, não é? Nesse momento que nós estamos vivendo, como estamos precisando. E esse texto de Emmanuel, né? Que texto maravilhoso do livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 32. Realmente, assim que terminar essa aula, eu vou publicar lá na nossa Sociedade de Espírito Francisco de Assis, na internet, porque eu acho que tem muita gente precisando mesmo, né, ouvir falar do verdadeiro amor. Então, alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta? Tá tudo ok? Então, gente, amanhã estaremos de volta às 16h15 para estudar as epístolas de Paulo, encerrando a nossa sequência de estudos essa semana, tá? Então, para a gente encerrar aqui, eu vou pedir para a nossa irmã Ana Constantino fazer a nossa prece de agradecimento. Ana, por favor.